Saudações, está a começar mais uma edição do Pulsar de Gaza, espaço informativo do Instituto de Comunicação Social. A seguir acompanhe as notas que vão marcar a presente edição. Abrimos a presente edição com a nota que dá conta que mais de 7.000 habitantes de 14 comunidades do distrito de Chiqualaquala passam a ter serviços de saúde mais próximos com a inauguração de uma unidade sanitária efetuada há dias pela governadora de Gaza, Margarida Mapanzene Chongo. A chefe do Conselho Executivo Provincial garantiu que o governo vai continuar a trabalhar para melhorar o acesso à saúde e apelou à população local para conservar a unidade hospitalar de modo a garantir a sua durabilidade. E sentimos que é uma grande satisfação também para a nossa população, no sentido de encontrar um alívio em termos de redução do tempo e das distâncias que percorriam para atingir uma unidade sanitária, onde tínhamos algumas mães a perder a vida com os seus fetos ou com os seus bebês porque não conseguiam alcançar a tempo uma unidade sanitária. E dizer que vamos continuar a fazer esse trabalho. O que nós queremos e queremos apelar à nossa população é que haja uma boa conservação desta unidade sanitária, tendo em conta o que passaram antes de ter esta unidade sanitária. A população local destaca que a construção do hospital é um sinal de desenvolvimento e veio aliviar o sofrimento das famílias que antes percorriam entre 50 a 90 quilômetros em busca de assistência médica. E começa a kusubuka kamuganga wa mina wa xikola kwala beta ni murangeli wa muganga u kombisa kusubuka hi mhaka ku a malembe ndzhaku a hi hakela matransporta para Chiqualaquala distrito ma 52 quilômetros a mapai ma 32 quilômetros para ir com hospital mas nyamutlha hi kola kaya mugangeni wa Chiqualaquala be ni komba swi kombisa a kusubuka ka mfumo wa hina wa Moçambique. Esta conquista é motivo de grande alegria para a nossa comunidade, pois permitirá reduzir em aproximadamente 80% a distância para a obtenção de serviços de saúde. Aproveitamos esta ocasião para partilhar algumas preocupações que ainda persistem e que consideramos fundamentais para o desenvolvimento da nossa localidade. A estação da rede de energia elétrica da EDM para a população. A instalação de antenas de telefonia móvel nas comunidades de Oxaridwe e Xuonzweni. A elevação das escolas primárias de Oxaridwe e Chiqualaquala B para a categoria de escolas básicas. A criação de uma instituição de ensino técnico profissional voltada à formação e empregabilidade dos jovens. A infraestrutura avaliada em mais de 6 milhões de meticais é financiada pelo projeto local e inclui o bloco de atendimento externo, serviços de saúde materno e infantil, maternidade, bloco do programa alargado de vacinação, farmácia, um depósito de água com capacidade de 2.500 litros e uma cisterna para conservação de águas pluviais. Setor de saúde em Gaza registra uma redução de casos de malária no primeiro semestre deste ano, ao notificar acima de 20.000 contra cerca de 39.000 do igual período de 2024. De acordo com o médico-chefe provincial, o decréscimo de casos desta doença resulta do trabalho que o setor de saúde tem desenvolvido nas unidades sanitárias e nas comunidades sobre a adoção das medidas de prevenção da malária. Temos uma redução de cerca de 48,5% de casos de malária, em que saímos em 2024 até a semana 26 tínhamos 39.083 casos de malária e para onde olhamos as primeiras 26 semanas de 2025 temos cerca de 20.090 casos de malária, portanto uma redução bastante significativa. Talvez nesta componente fazer referência quando analisamos ano a ano, 2023 e 2024, tivemos uma redução de cerca de 80% de casos de malária, o que mostra aquilo que nós como setor estamos a fazer, mas essencialmente aquilo que é a adoção de medidas de prevenção da malária por parte da nossa população. Para além das palestras, as autoridades de saúde têm oferecido o tratamento preventivo da malária a todas as mulheres grávidas, assim como as redes mosquiteiras na primeira consulta pré-natal.
Nós temos que talvez começarmos por todas as medidas institucionais que nós como setor já vemos fazendo, como a desplantaria de mosquiteira na primeira consulta pré-natal, o tratamento preventivo da malária para todas as mulheres grávidas. Talvez referenciar que esta oferta da rede mosquiteira é para a mulher grávida na sua primeira consulta. Outra medida adotada pelo setor é a distribuição massiva de redes mosquiteiras, pulverização intradomiciliária e a aplicação de larvicida nos locais de proliferação de mosquitos. A nível comunitário, também, de certa forma, através do setor, nós distribuímos redes mosquiteiras impregnadas com inseticida de longa duração, de forma massiva em todas as províncias, em todos os distritos da província de Gaza, naturalmente com exceção da cidade de Xai-Xai como cidade, mas as periferias da cidade de Xai-Xai beneficiaram também dessa distribuição, o que mostra claramente que houve uma adoção daquilo que é o uso da rede mosquiteira para se proteger da malária. Outras medidas que vamos colocar é a colocação de larvicidas ao nível dos grandes criadores de mosquitos que nós já havíamos identificado ao nível dos distritos, e também temos a pulverização domiciliar. No ciclo 2024-2025, beneficiaram da campanha de pulverização intradomiciliária 6 distritos da província de Gaza, onde foram alcançadas cerca de 170 mil casas. Está a acompanhar o Pulsar de Gaza, espaço informativo do Instituto de Comunicação Social. O distrito de Malhacase destaca-se na produção de hortícolas ao longo de todo o ano. O distrito possui áreas com umidade permanente que permite a produção e produtividade em todas as épocas. Segundo o diretor do Serviço Distrital de Atividades Econômicas de Malhacase, as baixas de Malemane e Gitzi-Gitzi são as principais áreas que garantem a produção de hortícolas de forma ininterrupta. Temos o maior enfoque para a baixa de Malene e a baixa de Gitzi-Gitzi, onde há produção ininterrupta de hortícolas, tanto na época quente assim como na época fresca. Essas baixas garantem a produção de hortícolas que alimentam o distrito de Malhacase, mas também alimentam a cidade de Xai-Xai. Luís Mazzini, um dos produtores de hortícolas no distrito, diz que para produzir tem privilegiado o uso de estrume, rega manual e rotatividade de culturas, o que lhe garante colheitas semanais. Não há outro tipo de fertilizante além de estrume, uso sempre estrume. Consigo transplantar couve aqui, é que da próxima vez eu vou transplantar alface. É essa rotação que faço. Há onde uso motobomba, há onde uso sempre a regar com arregador. É muito difícil definir qual é a quantidade em tonelagem, mas sempre a colheita é sempre feita numa escala semanal. Apesar da produção ser permanente, as culturas têm sido atacadas por doenças e pragas. Para controlar a situação, a técnica de extensão rural local deu a conhecer que os produtores são recomendados a utilizarem biopesticidas à base de margosa misturada com cinza, embora haja resistência no uso deste método. Bem, apesar da resistência, né, nós costumamos aconselhar muito biopesticidas, né, que são pesticidas feitos à base de produtos como plantas, né, plantas como margosa misturado com cinza. Só que é uma prática que o produtor vê como um desperdício de tempo e demorado, mas tem se recomendado, e por causa do custo com o tempo, né, e escassez dos próprios recursos, acaba se adotando somente as práticas químicas, mas não que não existam outras. Nesta segunda época agrícola, a previsão de produção de hortícolas no distrito de Malhacase é de mais de 13 mil toneladas em 12.260 hectares. Antigo jornalista do Instituto de Comunicação Social e membro do Sindicato Nacional de Jornalistas, Carlos Mula, defende que as propostas de lei de comunicação social e da radiodifusão devem incluir as rádios comunitárias, porque não existe instrumento claro que as regule. O jornalista falava quando da auscultação pública das referidas leis que decorre no país,
com vista à substituição da lei de imprensa que vigora desde 1991. Carlos Mula afirma que a falta de uma norma clara deste tipo de órgão de comunicação social faz com que algumas entidades governamentais queiram ter rádios comunitárias e, consequentemente, deixam de servir à comunidade. Outro aspecto que não foi incluído naquele projeto de lei é falar sobre as rádios comunitárias. As rádios comunitárias não têm uma lei clara. É por isso que nós assistimos alguns administradores a pretenderem terem uma rádio comunitária para si. Tem que estar claro que as rádios comunitárias são das comunidades. Não se pode chamar uma rádio comunitária a referir uma rádio, como é o caso de Majacase, que chama-se Rádio Comunitária de Majacase, mas a rádio comunitária é administrada politicamente. A fonte diz ainda que as leis são constituídas de conteúdos relevantes para a classe jornalística, com destaque para a de radiodifusão, mas devem ser revistos ou retirados alguns itens, como é o caso do número 2 do artigo 23 do capítulo 5 da proposta de Lei de Comunicação Social. O Estado não deve comprar ações, porque já tem as empresas públicas, como é o caso da Rádio Moçambique e Televisão de Moçambique. O Sindicato Nacional de Jornalistas diz que a proposta de lei de radiodifusão deve trazer nova forma de exercício da atividade numa altura em que o país registra um crescimento de rádios e televisões comunitárias, meios que desempenham um papel importante na massificação de informação a favor das comunidades e promover o seu desenvolvimento. A lei de radiodifusão vai trazer uma nova forma de estar, vai trazer o modo como deve ser exercido a tarefa das rádios e das televisões, numa altura em que assistimos no país um crescimento das rádios e televisões comunitárias, meios que nós achamos que desempenham um papel muito importante na massificação da informação a favor das comunidades e promove o desenvolvimento destas mesmas comunidades. É a expectativa do Sindicato Nacional de Jornalistas que a Lei de Comunicação Social traga mais responsabilidade ao comunicador e obrigatoriedade do uso da carteira profissional. Acreditamos que com a carteira profissional, estarão criadas as condições para saber quem é jornalista e, acima de tudo, promover contratos justos para os jornalistas. O MISA Moçambique, em Gaza, quer que os instrumentos reforcem liberdade de imprensa e de expressão consagrados na Constituição da República e nos compromissos internacionais do país. Tudo o que vier a ser aprovado deve reforçar e nunca restringir as liberdades de imprensa e de expressão consagradas na Constituição e nos compromissos internacionais do país. Defendemos, por isso, a autorregulação da profissão e da carteira profissional do jornalista. Por sua vez, o Gabinete de Informação espera que estas leis venham a melhorar o exercício da profissão jornalística e permitir que o trabalho seja feito com mais liberdade e mais acesso à informação. E juntos possamos dotar o país de uma legislação setorial mais robusta, capaz de responder às exigências da era digital e de garantir um espaço de comunicação mais responsável e plural. É o fim de mais uma edição do Pulsar de Gaza. Para mais notas de atualidade, siga os nossos canais Facebook, YouTube e Instagram. Até lá, fique bem.